Olá pessoal, então vamos começar com essa primeira lista, tá? Vou fazer alguns comentários. Eu não vou resolver as questões que estão nela, mas a gente vai fazer algumas reflexões para ajudar vocês a resolverem as questões, tá? Então deixa eu abrir aqui. Essas primeiras perguntas, desculpa, talvez esteja um pouco pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais e jogar um pouco para a direita. Como é que eu faço isso? Porque aqui eu fico com meu rosto menor. Então, deixa eu ver uma coisa se eu diminuo um pouco aqui. Acho que se eu diminuir assim, só para aparecer um pedacinho do meu rosto, para não ficar tão impessoal, né? Só a minha voz. Coloco o meu rosto ali. Eu espero que não atrapalhe. Eu vou ter que colocar no silencioso no celular. Só um instantinho aqui. E vou tomando meu chimarrão. Vou deixar aqui qualquer coisa, se tem alguma ligação importante, daí pelo menos eu posso atender aqui. Deixa eu só avisar uma coisa aqui. Continuando então, tá? Bom, tem as primeiras perguntas, eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa sobre elas, então eu não vou adentrar muito, né? O que é estatística, qual o seu interesse, métodos, pesquisem, Wikipédia, ChatGPT, essas coisas, para vocês verem esses pontos, quais são os passos, tem que corrigir ali passos da estatística. Vou até anotar aqui para eu lembrar que eu corrigir. 2 passos. Traça a diferença entre estatística descritiva e inferencial. E aí vem essa questão do conceito de população e amostra, né? E eu falei população e amostra, população é o todo, amostra é uma parte. Dê um exemplo em que é justificado o uso de uma amostra. Então, eu vou dar um exemplo, não quero que vocês deem o mesmo, mas vamos dizer que vocês queiram estudar os enxames de abelha no Rio Grande do Sul, ou as abelhas no Rio Grande do Sul, né? Saber o que está acontecendo com as abelhas e coisas do gênero, tá? É absolutamente impossível vocês irem atrás de todas as abelhas para fazer alguma coisa e coletar alguma coisa delas. É virtualmente impossível, né? Então vocês necessariamente precisam pegar uma amostra das abelhas. Tem coisas que são absolutamente... Ou, por exemplo, eu quero ver a qualidade do ar na atmosfera. É impossível fazer uma amostra com todo o ar que existe na atmosfera. É totalmente impossível, né? Então, a amostra ela é justificada por vários motivos, né? Porque é mais rápido de fazer, é mais barato, é mais prático de computar no computador, fazer cálculo com, sei lá, tem uma amostra, vai fazer uma correlação, tem mil dados, né? Aí fazer uma correlação, 1000 é bem mais tranquilo para fazer. Agora, se tiver 3 bilhões de dados, é muito mais complicado computacionalmente para fazer, né? Se bem que na área hoje em dia da internet a gente tem esse big data, né? Esses dados absurdos que são computados com supercomputadores, fazendo estatísticas e coisas, nos manipulando, né? Eu até sugiro para vocês verem eu não concordo com tudo ali do documentário, mas o Dilema das Redes tem no Netflix, que mostra como eles usam os dados e as coisas que a gente faz e técnicas sofisticadíssimas de psicologia para nos viciarem, para a gente ficar vendo o celular e perdendo minutos e horas e tempo, né, para poder fazer propagandas e tal. É uma prática bastante antiética que essas grandes empresas fazem, sabem que estão fazendo. E aí tem uma crítica que eu faço para o documentário, que é a parte final, né? Que eles começam a propor uma solução, né? E essa solução pode ser tão maléfica quanto a liberdade total que as empresas têm de fazer isso. É fazer um controle, deve fazer um controle de que forma, e esse controle pode acabar
se tornando forma de censura e limitação de conhecimento e de um monte de coisa na hora de regular a internet. Então, é um debate muito delicado de se fazer. É uma discussão importante a ser feita. Para vocês terem noção, os índices de suicídio nos Estados Unidos parece que triplicaram por causa do vício, do impacto que a internet tem nas pessoas, de busca de likes, de aprovação, de amostra, de um monte de coisa. Triplicou, é uma coisa assim assustadora. Então é um problema muito real, mas a gente está falando das empresas mais ricas da história, empresas completamente ricas e milionárias, bilionárias, talvez até trilionárias, já não sei, e que tem um poder absoluto, porque tem informações sobre tudo, podem influenciar governos, podem influenciar sociedades inteiras, manipular, fazer muitas coisas. Então, tudo isso é muito complicado de fazer, né? Tudo isso é uma coisa, é um problema real que precisa ser feito, mas a solução pode também ser um outro problema, né? E eu não quero puxar a brasa para cá nem para lá, até porque eu não tenho uma opinião bem informada sobre isso. Existe um problema e precisa ser tratado. Enfim, mais amostras, tá? Quinto exercício. Deixa eu ver se está gravando para ter certeza. Está gravando. Classificar as variáveis abaixo entre quantitativas contínuas ou discretas e qualitativas ordinais ou nominais. Eu não vou olhar para elas, eu só vou colocar algumas. Deixa eu abrir para vocês aqui a Jamboard. Então eu vou colocar algumas e tá. Vou colocar algumas. Tá? Então, lembrando, né, a gente tem as quantitativas, que eu simplificadamente chamei de numéricas. As qualitativas, que eu chamei de não numéricas. As quantitativas têm as contínuas, que é com vírgula. A minha letra, eu preciso melhorar esse meu coisa aqui. Eu tenho esse aqui. Se algum de vocês souber como me ajudar, eu tenho um iPad que minha mãe me emprestou e eu quero começar a usar ele como prancheta, mas eu ainda não consegui fazer o processo. Essas coisas são muito difíceis para mim. Se alguém quiser me ajudar, eu vou ficar muito grato, tá? Discretas, que é uma contagem, né? Que nem eu falei. 1, 2, 3, 4. Então essa aqui tipo, é 1,73. Essa aqui é 1, ou então se não é 1, é 5, e assim por diante, tá? Uma contagem. E depois vem as qualitativas, tem as ordinais. Olha que letra horrorosa. Tem uma ordem, né? Então, tipo, satisfatório, não satisfatório. Elas têm uma ideia de escala, por isso que se chamam ordinais, que tem ordem. Vou tentar fazer com mais calma. Mas elas não são numéricas, mas elas podem se transformar em numéricas, muitas vezes são feitas isso. E tem as nominais, que fogem a tudo isso, e são nomes mesmo. Nomes. Qual o livro que você mais gostou de ler? A Bíblia, os elementos de Euclides, tá? Não tem como colocar uma ordem nisso aqui. Seria as variáveis, tá? Então vamos escolher aqui uma de cada um, né? Então vamos escolher aqui a cor de um livro. Cor do livro. Tamanho da fonte do livro. O professor de uma disciplina. E vamos pensar uma outra.
Opinião sobre uma compra. Opinião sobre uma compra. Não, compra não. Opinião sobre o 99. Tá? Como é que a gente vai classificar? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o que é numérico e não numérico. Cor de livro é numérico? Não numérico. Então é qualitativo. Tamanho da fonte é numérico? É. Então é quantitativo. Professor é numérico? Não. É qualitativo. Opinião do 99 é numérico? No caso, não é numérico, né? Qualitativo. Aí, às vezes a gente fica em dúvida, não tem problema com relação a isso, tá? Pode ter coisas que variam entre uma e outra, não é uma coisa tão rígida. Cor do livro é qualitativo, tem um arco-íris de cores, a gente pode até colocar uma ordem, mas na verdade não tem uma ordem, né? Então é nominal, qualitativo nominal. Tamanho da fonte é quantitativo, geralmente é 1, 2, 3, 4 pontos, né? Então vai ser uma discreta. Há debate aqui, mas vamos colocar como discreto. Professor é qualitativo nominal, é Eduardo, Jussara, Rafael. Opinião do 99 são aquelas 5 estrelinhas, então é qualitativo ordinal. Tá? Então aqui estão alguns exemplos do primeiro exercício. Tá? Vamos voltar para lá. Vou ajeitar aqui o chimarrão e já volto. Continuando então. Nos itens a seguir, identificar qual é a população, qual é a amostra, qual o tamanho de cada, assim como é a variável, qual é a variável estudada, de qual tipo ela é, como classificada no problema anterior. Eu vou resolver só uma. Eu vou pegar aqui um exemplo e vou resolver só uma delas, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Eu acho que aqui onde está. Eu vou pegar só essa daqui. E eu vou resolver uma só. As outras vão ficar para vocês, apesar de já ter lá nas soluções completas. Mas é para vocês entenderem a lógica do que a gente está fazendo aqui. Então, o que a gente tem que identificar? Deixa eu pegar se eu consigo copiar aqui também. Só um pouquinho aqui. Eu vou colocar o que a gente tem que identificar. Tá, então eu já vou abrir para vocês vão ver aqui. Então, o que vocês têm que identificar? Tá, vamos lá então. Então, falando, nos itens a seguir, você tem que identificar a população, a amostra, o tamanho dela e a variável. Ó, tem várias partes. E o tipo da variável. São todas as informações. Então, como é que é a pesquisa? Foram entrevistadas 140 pessoas para verificar a intenção de voto para prefeito, tem que corrigir ali também, prefeito da cidade de São Mineiro. Então, vocês têm que raciocinar aos poucos, tá? Eu estou entrevistando pessoas com a intenção de voto para prefeito. Então, quem é a população do caso dessa pesquisa? Não são as pessoas de São Mineiro, tem esse detalhe, não são as pessoas de São Mineiro, são quem? São os votantes da cidade. Vou colocar de São Mineiro. São Mineiro. Isso é exatamente a amostra. Tem um número de votantes e a gente está entrevistando essas pessoas, tá? Bem preciso. Quantos são os votantes em São Mineiro? Não temos ideia, tá? Aí a gente tem o segundo ponto, a amostra e o tamanho. Foram entrevistadas 140 pessoas. Bom, evidentemente que a amostra são vamos fazer tudo junto, né?
são 140 pessoas da cidade votantes de São Mineiro. Né? A mesma coisa. Não pode ser 140 crianças, tem que ser 140 pessoas. Tem que chegar na pesquisa e perguntar: aí, você é votante? Sou votante, então tu vai fazer a pesquisa. Bom, o que é a variável? Variável, basicamente, pergunta é assim: qual a pergunta? Qual a pergunta? Aí vocês vão descobrir qual é a variável. O que tu vai perguntar para a pessoa? Em quem tu vai votar? Essa é a pergunta. Qual a tua intenção de voto? Então, a variável é o candidato no qual a pessoa vai votar. No qual ela vota. Essa é a variável. E qual é o tipo? Aí voltamos para outra. Numérico ou não numérico? Bom, se é o candidato, uma pessoa, não numérico, então é qualitativo. Tem ordem candidato para outra? Não tem. Então vai ser nominal. Tá? Então é assim que a gente resolve essa questão aqui. Tá? Vamos. Ai meu Deus, será que eu trouxe? Agora não tenho certeza. Eu não consigo ver se eu coloquei. Eu coloquei sim. Eu coloquei. Tá. Próxima pergunta. Escreva cada número com arredondamento para décimos. Arredondamento para centésimos. Tá? Então eu vou simplesmente escolher alguns números para arredondamento. Eu vou colocar para centésimos, para variar um pouco do que eu fiz em sala de aula. Para variar um pouco do que eu fiz em sala de aula. Então, vou colocar aqui, vou pegar outros exemplos, não vou colocar os mesmos ali para não ficar ter sentido pegar os mesmos, né? Aí eu vou resolver para vocês, eu quero que vocês, isso aqui é só para ser um auxílio, né? Vou escolher alguns números, então. Esse aqui é isso que eu fiz. Também não sei o que é isso. Vou escrever então na mão, então. Para centésimos, então vou colocar aqui 5,555 6,782 9,008 3,995,001. Acho que assim tá bom. Vamos lá, então a gente quer arredondar para centésimos. Tá? Então a gente tem aqui unidade, décimos e centésimos. Então a gente quer arredondar para centésimos. É a partir desse ponto aqui que a gente quer arredondar. O que importa para a gente fazer o arredondamento? Importa o que acontece. Eu vou colocar aqui já nessa cor. O que acontece depois do ponto onde a gente quer arredondar, tá? Não no ponto onde a gente quer arredondar. O que acontece depois. Então vamos dizer que a gente quer arredondar esse aqui. O que é o número? É o 5. Né? Perdão. A gente quer saber o que vai acontecer depois. O que a gente tem depois? Depois a gente tem o 5. Tá? Então, só que o que é? É o 5 seguido com nada depois. 5, 0. Então eu vou manter o que eu tinha. Ou seja, o arredondamento vai ficar 5,55. Tá? Não é um 5 seguido de alguma coisa. A parte que eu vou arredondar é o 5 que não tem nada depois. Porque o que conta é o que vem depois do ponto que eu estou arredondando. O que vem depois do ponto que eu estou arredondando? 2. 2 mantém. Arredonda para baixo, vamos dizer, né? Mantém, ou seja, vai manter a mesma coisa. 6,78. O que vem depois do zero é o 8. Então, o que vem depois do zero é 8. O 8 arredonda para cima. Né? 6, 7, 8, 9 para cima. 0, 2, 3, 4 para baixo. 5 seguido de nada mantém. 5 seguido de alguma coisa para cima. Então, vai manter, vai dar 9,00. Tá? Como eu estou falando em centésimos, eu mantenho 0,00.
Aqui eu começo com 5. Só que tem coisa depois. É pouco, mas tem. 0,01. Ou seja, o arredondamento vai ser feito para cima. Como vai ser feito para cima, esse aqui vai ser feito para cima. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou ter que somar 0,01. Quando eu vou somar isso aqui, baixa aqui para cá, baixa aqui para cá, vai dar 4,0. Então, esse aqui que vai ser a forma de arredondar esses números aqui. Tá? Um exemplo de cada coisa aí com relação ao arredondamento. Tá? Tá, então eu peguei um de cada um aqui para vocês fazerem a conta. Existem várias maneiras de fazerem a conta. Vocês podem fazer por regra de 3. Tudo por regra de 3. Acho que eu vou falar dos dois jeitos, né? O que é o jeito mais fácil? 15% disso aqui. Eu faço assim. 15% de multiplica 24.600. Fazer a conta aqui na calculadora, já digo o resultado. Então, 15% vezes 24.600. 3.690. Como é que seria pela regra de 3? Se vocês preferirem fazer, né? 100% representa 24.600. Vocês querem saber quanto que representa 15%. Vai dar a mesma coisa, mas uma regra de 3. 864 corresponde a 18% de uma quantidade. Qual é ela? Então aqui vai ser o caminho invertido, né? Então a gente pode usar o caminho invertido. Eu tenho 864. Agora eu não estou calculando a porcentagem, né? Vezes 18%. É o 18% de alguma coisa que deu isso. Então eu vou multiplicar pelo quê? O 18% eu vou dividir por isso, né? Tá? Então, vou fazer a conta aqui. Vai ficar 864 vezes 100 dividido por 18. Vai dar um número maior, né? 4.800 no caso. Bom, o que seria aqui a regra de 3? Vocês têm o quê? Que 18% representa 864. Vocês querem descobrir o todo. 100%. Faz a regra de 3 e calcula. Tá? E por último, vocês têm aqui para saber quanto que isso aqui representa em porcentagem. Então vamos lá, 252 por 450. Representa quanto isso aqui? Vocês vão fazer a conta, e a conta vai dar o seguinte. Eu fiz certo. 0,56. 0,56, como eu falei em aula, é a taxa unitária. Como é que a gente sabe a porcentagem? A porcentagem, se tem a porcentagem, divide por 100. Se a gente quer saber qual que é a porcentagem, vai multiplicar por 100. Então, eu vou multiplicar por 100 e colocar a porcentagem. Multiplica por 100, anda duas casas, vai dar 56%. Se vocês quiserem fazer por regra de 3, fica mais seguro. O total, 100%, representa 450. 252 representa quanto em porcentagem. Faça a conta em regra de 3, que vocês vão descobrir como fazer. Tá? Para concluir, tem algumas questões ali que fala, deixa eu até colocar para vocês verem aqui, algumas questões que falam sobre, tem o valor de x, y, a e b e tal. Como é que calcula essas expressões? Né? Eu vou falar de forma bem resumida, porque isso aqui foi só para fazer uma revisão. Tá? Por exemplo, 2x menos 3y. O que vocês vão fazer? Vai substituir 2, o x é 3, então vai ficar 2 vezes 3, menos 3 vezes menos 5. Então vai dar 6, menos 3 menos 5 dá mais 15, vai dar 21. Em cada uma delas, vocês vão substituir os valores de x, y e a e b, calcular e achar o valor.
É basicamente uma aplicação, né? Tem uma expressão e aí tu substitui o valor para encontrar o resultado. É um treinamento porque a gente vai fazer depois, mas sem muito estresse, tá? 11. Uma variável y é determinada a partir, corrigir ele também, a partir de uma variável x conforme a equação y igual a 2x menos 3. Resolver os seguintes itens. Então, calcular x, y quando x vai nesses valores. Por exemplo, quando x é igual a 3, o que vocês têm que fazer? Substitui aqui. 2 vezes 3 dá 6, menos 3 dá 3. Então, o y vai ter 3. É uma função, né? Substitui o x e encontra o y. Aqui eu pedi uma tabela. Vocês vão calcular para cada valor de x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e vão ver quanto que vai dar o y para cada um, né? Aquela coisa, faz o x e o y, né? E vai construindo essa tabelinha. Bem básico. Use um plano cartesiano adequado para representar os pontos da tabela. No caso, vocês vão ter uma reta, né? Uma reta aqui mais ou menos assim, sabe, nesse sentido. Vocês podem também fazer o contrário. Qual é o valor de x correspondente a y? Igual a 15. Então, para esse caso aqui, você substitui o y 15 e vocês vão ter 15 igual a 2x menos 3. Né? Eu até vou colocar aqui, só para fazer isso específico. 15 igual a 3. Deixa eu ver aqui. 15 igual a 2x menos 3. Então, como é que vocês resolvem isso? Então, é 15 igual a 2x menos 3. Como é que você resolve? Tem que resolver uma equação, né? Vocês resolvem o x. Então, vamos colocar assim, 2x menos 3 igual a 15. Passo para o outro lado lá, vai ficar 2x igual a 15 mais 3. Aí vai ficar 18. Multiplicando 2, divide. 18 por 2, que vai dar 9. Então é o caminho inverso de resolver uma equação. Tá? Nada mais do que isso. Também é tudo coisa de revisão. Tem algumas coisas que a gente vai fazer depois. X pode ser representado como uma função de y, então vocês vão ter que inverter aqui, né? Y igual a 2x menos 3, passo menos 3 para lá, vai dar 2x igual a y mais 3. Depois divide, o x vai dar y mais 3, tudo dividido por 2. Vocês isolam o x nessa expressão. Como se estivesse resolvendo um sistema de equações lineares, vocês isolam uma variável para encontrar outra. Vocês vão isolar o x aqui. Tá? Essa aqui é uma questão bastante simples. Um aluno mudou a imagem do grupo de estatística. Depois eu vou ver como é que é a imagem. Representar um sistema de coordenadas apropriadas. Faz o x, y, 1, 2, 3, 1, menos 1, menos 2, menos 3. E representa os pontos, tá? A gente vai usar isso para algumas coisas, então é um exercício bem simples nesse sentido. E a última aqui é para uma equação de segundo grau. Essa aqui que é uma problema de segundo grau. Vocês vão escolher alguns pontos. Aqui escolhe 5 pontos. Escolhe 5 pontos. Escolhe menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ou 0, 1, 2, 3, 4. Faz a mesma coisa que faz na 11. Tu calcula, na 11b, né? Calcula os valores. Vê para cada x quanto que dá o y. Vai lá e traça no gráfico. E depois vai tentar descobrir qual que é o formato. Vai dar uma parábola, basicamente. Esses exercícios são bem introdutórios. Tá? Bem introdutórios. Então, é isso, basicamente. Vocês têm uma referência aí para toda a lista. Tá bom, pessoal? Um abração.